relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. E eu quero continuar com essa meditação, que tem sido algo de muita relevância. E eu quero ler uma parte, continuar uma leitura que eu estava lendo no culto passado, até mesmo ali, em Assunção eu estava lendo. Nós vamos se colocar em pé para lermos as Escrituras. E eu quero ler no livro de Jó. Eu vou usar o livro de Jó como uma referência aqui, né? Quero usar o livro de Jó como uma referência, porque é daqui que sabemos que Jó é um dos livros, né, mais antigos que há. E Jó capítulo 19, né? Jó capítulo 19. Nós encontramos aqui em Jó capítulo 19, no versículo 23, Jó capítulo 19, verso 23. Quem me dera agora. Jó capítulo 19, verso 23. Jó capítulo 19, verso 23. Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas. Quem me dera fossem gravadas num livro. E que, com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Algo, irmãos, que Jó está expressando aqui, né? Ele está expressando algo que ele recebeu
E ele disse essas palavras: quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Aí ele disse algo aqui: porque eu sei que o meu Redentor vive. A expressão, irmãos, eu sei que meu Redentor vive, essa expressão, ela termina com a frase que nós devemos observar. E que, não é só, eu sei que o meu Redentor vive, ele diz, e que, por fim, se levantará sobre a terra. Então, entenda, ele diz, ele vai se levantar sobre a terra. Ele não, além dele falar, eu sei que meu Redentor vive, ele disse, e ele vai se levantar sobre a terra. Diz, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus e vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, não outros, os meus olhos, não outros, o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Amém? Então, esta visão que o profeta prega nesta mensagem, eu sei que meu Redentor vive. Né? Nós vamos orar mais uma vez em reverência, que todos abrem a sua boca, né, em oração. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós abrimos a nossa boca em oração neste momento, Senhor, pois lemos a Tua palavra, Pai, e sabemos que dependemos do Teu Espírito Santo para vivificar, e aqui estamos orando, Senhor, nesta hora, pedindo, Pai, que o Senhor fale conosco através do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e nós agradecemos. Amém e amém. Podeis assentar. Preste bem atenção nisso. Eu vou estar passando exatamente em um ponto aqui, a qual o profeta fala nesta mensagem, eu sei que meu Redentor vive. No parágrafo 155, ele disse que Jó viu isto numa visão. Jó viu isto numa visão. Irmãos, visão, né? Eu quero pontuar isso aqui nesta noite. Sei que nós estamos na expectativa de um culto especial, final de semana, e hoje, né, quarta-feira, viemos à casa do Senhor, né, para adorá-lo, e viemos para ouvirmos uma porção de sua palavra. Amém? Creio que uma visão, eu estava meditando nisso, né? É como, irmãos, alguém no natural, ele diz assim, ó, ele usa essa expressão no natural, assim, aquele homem é um homem de visão. Quantos já escutaram essa expressão? Aquela mulher é uma mulher de visão. Eles usam até uma expressão, né? Que tem pessoas que são visionários. Vocês já escutaram essa expressão, né? Visionário. Né? O que é uma pessoa visionária, né? Que tem uma visão visionária, né? Então, ele visionário quer dizer que ele olha, né, o futuro. Tudo que ele faz baseado, né, no futuro. Ele é como se for, né, um investidor a longo prazo, né, falando das coisas naturais, Então, você pensa assim, por que as pessoas, né, que são visionárias, né,
e que têm um investimento de longo prazo, né, eles procuram examinar tudo, eles contratam empresas, eles contratam pessoas que trabalham, né, com a parte financeira e que pessoas que pesquisam o mercado de negócio, né, investidores e profissionais nesta área financeira para que eles possam ver como que vai ser o ano 2022, o ano 2023, o ano 2025. Irmãos, tem homens, né, empresários, pessoas no mundo que estão assim, ó, daqui até o ano 25. Por exemplo, estava conversando com alguém e ele falou assim, né? Preste bem atenção. Eu estava conversando com alguém, né, um senhor, e ele disse assim para mim, assim, ó, ele disse assim para mim, pastor, eu comprei esse terreno aqui. Ele falou assim, eu comprei esse terreno aqui, eu paguei R$50 mil. Já vai fazer, ele disse assim, já vai fazer, acho que, como que 15 anos, mais ou menos, ele disse, quase 20 anos, ele disse, que eu comprei. Sabe quanto está valendo esse terreno hoje? Não, ele disse, está valendo 500 mil. Aí ele falou assim para mim, assim, né? Ele falou para mim assim, comprar imóvel, eu estou falando da parte natural, depois nós vamos entrar na espiritual e também não estou incentivando o materialismo, não. Quero que você entenda a visão que eu vou entrar. Aí ele disse assim, ele falou assim, né? Quando você investe num imóvel, ele demora 25 anos para amadurecer. Ele usou essa expressão. 25 anos para amadurecer, quer dizer, 25 anos para você colher 100% daquele imóvel. Ele estava dizendo, então, ele disse, dali 25 anos, ele vai estar valendo um valor que você vai poder viver daquilo. Aí ele disse, então, eu tenho, ele disse, 45 anos, ele disse, 45, 40, 50, 60, 70, daqui, quer colher alguma coisa dentro do imóvel, né? Investir em imóvel, daqui 25 anos, 25 anos, você vai estar colhendo aquilo. Uma pessoa assim, ele está olhando no natural, às vezes ele está comprando aqui, né? Mas a visão dele está quantos anos para frente? A visão dele? 20 anos para frente. As pessoas hoje, né, as lojas trabalham baseado, hoje, as lojas, né, trabalham, as empresas trabalham hoje baseado na demanda das pessoas, que é uma demanda ansiosa, não sei se essa palavra é correta, né? Não é ociosa, eu quero colocar a palavra ansiosa, não sei se é ociosa, né? Eu estou sem ninguém lá para me ajudar hoje lá. Será que tem alguém aí que está ajudando aí? Não tem, né? A Rebeca não pôde vir. Não tem ninguém aí, Monai? Não acredito, né? Ó, vamos lá, preste bem atenção. Eu só quero colocar isso aqui. Sabe, a ansiedade de ter as coisas, por exemplo. Por que as lojas fazem assim, ó, 10 pagamentos, 12 pagamentos, 24 pagamentos? E o interesse deles não é vender à vista. O interesse deles é vender a prazo. Eu já conversei com alguns, disse, não, nosso interesse, o banco, ele não tem interesse de financiar para você pagar em 12 meses, 24 meses. O banco quer que você financie em 60. Por quê? Em 60. Os primeiros meses você paga o quê? Juro. Depois, quando você cansar, e quando der um problema, você já pagou o juro para ele. Aí, se você quiser entregar o carro, se você quiser parar de pagar, porque os primeiros meses, né, ali você vai pagando, né? Você vai pagando, você só paga juros. Então, o banco, loja, eles têm uma visão. Então, visão, aí eu quero entrar no espiritual agora. Visão é algo
irmãos, que o profeta fala sobre, por exemplo, Micaías teve uma visão. Ele trabalhou dentro de uma visão. Não estamos falando do natural, estamos falando do espiritual. Quando Micaías falou para Acabe que ele iria morrer, que ele viu Israel disperso como ovelha sem pastor, ele baseou aquilo em quê? Quem sabe, irmãos? Qual visão que ele baseou? Na visão de Elias. Tá, mas a visão de Elias, irmãos, a visão de Elias, né, a palavra de Elias, a profecia, né, que Elias havia dado, quando ele teve aquela visão, que ele viu, né, uma reunião lá no céu, e os anjos, né, e Deus ali, o Senhor conversando, quem irá enganar aqueles profetas para que se cumprisse a palavra que foi dita pelo profeta Elias? Então veio um espírito lá de baixo. Então, quando Micaías, presta atenção, teve aquela firmeza, aquele posicionamento, até o ponto de levar um soco no queixo e aquilo não mover ele, é porque ele estava trabalhando, né? Estava movendo-se dentro de uma visão. Vocês entenderam isso? Dentro de uma visão. E podemos, né, falar de vários profetas. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu não faço nada sem o quê? Sem ver meu Pai fazer primeiro. Sem que Ele me mostre primeiro. Então, temos visões, né? Visões, sonho, né? Então, a palavra é ansioso, né? Ansioso, quer dizer, é que é um desejo ofegante, aquela agonia, né? Aquele interesse por aquilo de uma forma, né, ofegante, ansioso. Por isso, você vê aquilo trabalha dentro da pessoa, e a pessoa não consegue sair sem levar aquilo. Ansioso, né? Então, é uma ação de compra excessivamente e sem necessidade, sendo motivada por um impulso ou um desejo de compra que está ali, e as empresas trabalham em cima disso, fazem as coisas em cima disso, motivado por este espírito que Jesus disse que, assim como foi nos dias de Noé, compravam, vendiam, construíam. Então, esse ansioso, motivado, né, por esse espírito laodiceano, né, que está trabalhando, né, nesta era, e as empresas, pessoas visionárias, como eu usei esse termo, né, visionária, pessoas que têm visão, que trabalham com isso no lado natural. Eu estava vendo, o pastor Javier estava falando, né, na igreja dele sobre a pérola de grande valor, e dizendo, né, no culto de quarta-feira, creio que foi, eu estava lá, e ele falando sobre isso com a igreja dele, né, e nós estávamos falando depois sobre isso, que essa parábola é bem interessante, né, nós olharmos para ela. Se encontra ali no livro acho que é no livro de São Mateus, capítulo 13, abre sua Bíblia, São Mateus, capítulo 13, São Mateus, capítulo 13, vamos ver aqui, São Mateus, capítulo 13, verso 44, observe com atenção, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo.
Então, observe isso daqui, né? Aí ele disse, outro assim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante. Outro assim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Boas pérolas. Sabe que pérolas é pedras preciosas, né? Então, o que eu, irmãos, meditando no culto, né? Estava ali, sentado, ouvindo, como os irmãos estão ouvindo o pastor falar, ouvindo, recebendo, né? É que esse homem, esse negociante, presta bem atenção, esse negociante, quantas pérolas boas ele tinha? Uma ou mais pérolas? A pergunta é essa. Tinha uma, irmãos, ou mais pérolas? Mais pérolas, não era? Aí o que me chamou a atenção é, essas boas pérolas são aquilo que você tem, aquilo que você busca. Se você tem um emprego, um bom emprego, é uma boa pérola, não é? Porque você não busca ter um bom emprego? Não é assim? Todos buscam. Não, eu quero ter um bom emprego para que eu possa ter uma boa renda. Aí, quando você encontra um bom emprego, que você está ganhando razoavelmente, você não fica contente? Encontrei um bom emprego, um bom salário. É uma boa pérola. Quando você tem uma casa, o que é isso? Uma boa pérola. Aí, quando você tem um carro, que esse carro é o que para você? Vamos lá, vamos respondendo. É uma boa pérola, não é? Olha, nós conseguimos comprar um carro. E quando você compra uma roupa, o que é aquela roupa para você? Boa pérola. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí quando a pessoa encontra uma igreja. Então, encontrou uma igreja, encontrou uma boa pérola para ele. Você não... eu acho que encontrei essa igreja aqui, eu vou congregar nessa igreja. É uma boa pérola. Então, por isso que ele está dizendo assim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante. Esse homem negociante, por isso que eu citei aqui no começo, uma pessoa visionária, certo? Uma pessoa, né, que investe. Então, Jesus também está falando que o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca qualquer tipo de pérola. Não é? Qualquer tipo de pérola. Boas pérolas. E cada um, irmãos, cada um de nós aqui, você é um negociante. Seja qualquer tipo de coisa que você está fazendo, você está negociando aquilo. Todos que estão aqui, todos. Seja a mais simples coisa que você vai fazer, você é um negociante, você quer aquilo. Não, isso aqui vai ser bom para mim. Isso aqui vai ser bom para o meu lar, vai ser bom para a minha família. São pérolas. Né? São pérolas. Aí você trabalha dentro de uma visão. Você trabalha dentro de uma visão. Mas só que aqui disse que esse negociante que busca boas pérolas, o que ele encontrou? Encontrando uma pérola de grande valor. A expressão não precisa mais, né, do que isso. Precisa, irmãos? Ele encontrou uma pérola de grande valor. Ele sabia o que era a pérola? Será que ele sabia o valor que tinha, que era pérola? Ele sabia, porque senão ele não ia dizer, essa pérola aí é uma pérola de grande valor. O que ele fez, então, quando ele encontrou? Tá. O que ele vendeu? Todas as pérolas boas que ele tinha obtido até aquele dia.
para ficar com qual? Com aquela que ele, quanto tinha e comprou-a. Aí ele fala da parábola da rede, que nós entramos aqui. Por isso que, falando sobre visão, quando Jó teve essa visão, agora presta atenção, quando Jó teve esta visão, qual foi o desejo de Jó? Vocês leram? Que ele disse, quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas. Não podia escrever. É algo que ele tinha recebido ali. Ele disse, quem me dera fosse gravadas num livro. Não podia ser gravadas, mas tem algo aqui. Quero que vocês captem isso daqui. Ele disse, quem me dera que as minhas palavras fossem escritas. Ele teve uma visão aqui. Quem me dera fosse gravadas num livro. E que com pena de ferro, ele disse, com pena de ferro e com chumbo, para que sempre fosse esculpidas na rocha. Aí ele disse, porque eu sei que meu Redentor vive. Aí o profeta disse, Jó teve uma visão. Jó teve uma visão. Aí ele disse aqui, né, quero colocar isso aqui. Ele disse aqui, na mensagem, eu sei que meu Redentor vive. Quero colocar as palavras do profeta aqui, quando ele disse assim, sobre essa visão que Jó teve. Eu estava meditando sobre isso, e ele disse assim, ele usou essas palavras aqui, ele disse assim, só encontrar aqui, Ele disse assim, Jó disse, eu sei. Jó disse, eu sei. Quando ele disse, eu sei, eu esperava isso, eu cria nisso, eu fiz os sacrifícios, eu fiz todas estas coisas, eu esperava que sim. Porém, quando a visão veio, ele vai dizer, e ele viu, ele disse, eu sei disto. Você pode ir à igreja, você pode dizer todos os credos dos apóstolos, você pode fazer todas estas outras coisas que são religiosas, você pode ser batizado de qualquer forma que deseja ser batizado. Você pode fazer qualquer destas coisas que quiser. Porém, até que a sua alma tenha sido despertada com a ressurreição do Senhor Jesus, todas as esperanças se acabaram então, e sei que sim veio. Qual foi a visão que Jó teve? Ele teve a visão da ressurreição. É tremendo isso. O que Jó viu, irmãos? Jó viu a morte, Jó viu o sepultamento, e Jó viu o quê? Uma ressurreição. Ele viu isso. Irmãos, isso se abriu para ele. Por isso que eu digo, eu me lembro que quando nós compramos esse terreno aqui da igreja, que eu vim aqui, que eu olhei aqui a primeira vez, e que nós obtemos esse terreno,
Desde quando algo começou a brotar em nossos corações para fazer, para comprar, para construir, para aquilo que iria gastar, né? Parecia impossível, como realmente é impossível para o homem, mas é possível para Deus. Ninguém conseguia ver o que poderia ser feito com isso aqui. O que poderia ser feito. Então, quando vem aquilo no seu coração, por isso que o profeta está falando da mensagem Zaqueu, o homem de negócio, e você presta atenção nisso, porque você considera como pérolas, e você tem várias pérolas: trabalho, casa, carro, serviço, dinheiro, tempo. Aí você se considera um bom negociante. Não, eu sou um bom negociante. Tanto o marido, como a mulher, como os filhos, eu sou um bom negociante. Eu tenho uma visão. Será que é só nas coisas naturais? Será que nós temos essa visão? Porque Jó ele não tinha somente, por assim dizer, ele não recebeu essa visão da ressurreição somente. A Bíblia disse que ele era um homem que possuía bens, não possuía? Ele possuía bens. Era um homem rico. Mas ele andava, a Bíblia disse, né? Como que Jó andava. Quando Deus falou com o diabo a respeito de Jó, um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro. Homem íntegro. Íntegro. Reto. Temente a Deus. Desviava-se do mal. Homem íntegro. Reto. E temente a quem? Que é um princípio, né? Um princípio. Temente a quem? A Deus. Porque se você é temente a Deus, se você teme a Deus, você obedece à palavra de Deus. Porque o temor é um princípio da sabedoria. Você teme a Deus, você obedece à palavra de Deus. Você teme a Deus. Por isso que Jesus diz, não teme os homens, teme a Deus. Tenha temor de Deus. Você freia a sua língua. Você freia os seus passos. Tudo que você vai fazer, você teme a Deus. Você serve bem os filhos de Deus. Você trata bem os filhos de Deus. Você trata bem os filhos de Deus. Você respeita os filhos de Deus. E outra coisa, você fala, ou você não fala nada, ou se você for falar alguma coisa do seu inimigo, a Bíblia diz para você falar o que dele? Fale bem. Fale bem. Ou não fala nada. Temor a Deus. Agora, o profeta está dizendo, o que Jó recebeu? Jó recebeu uma visão da ressurreição. Aí ele disse no 91, Abraão disse, eu tenho tido o mesmo tipo de visão. Então, preste bem atenção, que a nossa meditação hoje, nesse pequeno culto, nós estamos falando sobre o quê? Qual que é o tema? Visão. Visão, presta atenção, visão. Então você pode,
ter uma visão, por exemplo, o profeta, ele tinha visões, né? Falando de coisas que iriam acontecer, como as 7 maiores visões, certo? As 7 maiores visões que se cumpriram, né? E outras visões menores que nós vemos como a própria ida do profeta para o oeste. Ele disse: eu fui baseado em uma visão. Visão. Então, irmãos, só pegue esse ponto. Quando eu falei aqui que existem pessoas visionárias no natural, Jesus também não usou o natural para explicar o espiritual. Ele não disse que um homem negociante, que negociava o quê? Pérolas. Para ele negociar pérolas, ele tem que ser um homem do quê? Do quê? De visão. Por quê? Ele tem que saber que tipo de pérola é aquela. Então ele pegava uma pérola, essa pérola aqui é boa. Quanto você quer nela? Tanto. Ele fazia assim, guardava essa aqui. Aí, quando chegava alguém, você vende essa pérola? Não, essa aqui eu não vendo. É igual um homem, pessoas que colecionam carros antigos, né? Carros antigos. Tem pessoas que vai até um certo valor do carro, né? E ele compra aquele carro, e vai a pessoa lá e assim: não, eu te dou tanto nesse carro. Não, você pode dar. Como quem que falou para mim também esses dias? A gente conversa com as pessoas e alguém estava falando para mim esses dias que comprou tinha uma casa, um terreno. Ele morava naquela casa lá, não sei se foi aqui ou nessas viagens minhas. Ele disse assim: pastor, falou para mim assim, ó, isso aqui eu não vendo, olha, não tem valor, eu não vendo. Vale tantos milhões, e ele disse: e eu não vendo. Você já encontrou pessoas que não pode oferecer o que quiser, eu não vendo. Ah, eu te dou tantos, mas não é o valor financeiro, sabe? É monetário. Às vezes tem um valor, eles usam um valor sentimental, né? Já ouviu falar disso? Não, isso aqui para mim tem um valor sentimental. Valor, quem já ouviu falar isso? Um valor sentimental. Você pode, não, eu não vendo, isso aqui eu não vendo. Porque isso aqui tem um valor para mim. Aí vai indo, né? Vai. Então esse homem que negociava as pérolas, ele tinha visão de pérolas, como você tem as suas visões. Mas quando ele encontrou algo que ele disse assim: espera aí, essa aqui é de quê? É de grande. Ele vendeu tudo o que ele tinha. Ele vendeu tudo o que ele tinha. Agora, preste atenção, que essa palavra foi dita para o jovem rico, não foi? Vende tudo o que tem. Porque ele queria a vida eterna. E quando ele encontrou, mas ele não conseguiu avaliar o que era a vida eterna. Às vezes a pessoa não consegue avaliar. É igual eu sempre tenho dito sobre caráter, sobre integridade. Jó era um homem íntegro. Vale mais do que dinheiro. Vale mais do que fama. Tem que pensar nas coisas. Eu não faria por nada. O profeta disse uma vez assim, ó, ele usou a expressão assim, ó, se eu viajo por aí, ele disse, se eu chegasse um dia e chegasse a trair Meda com outra mulher, ele disse assim, ó, ele chegou a usar essa expressão, eu sei que se eu chegar e falar para Meda que eu traí ela me perdoaria e ficaria comigo. Ele disse, mas eu não faço porque eu a amo. Eu a amo demais para fazer isso. Isso é uma pessoa que tem o quê?
uma visão e sabe o que é valor. Ele sabe o que é valor. Troca-se amizade, troca-se, caráter, troca-se reputação. Eu estava falando para os ministros, na reunião de ministros. Nós estávamos numa reunião de ministros, eu dei uma pequena palestra, estava lembrando que o profeta falou de um ministro que viajou 3 dias com uma mulher dentro do carro sozinho. Quando chegou lá na reunião, com aquela mulher, o profeta viu que ele estava com aquela mulher e chegou no hotel. Ele disse assim: eu poderia conversar com você lá no meu quarto um pouquinho? Ele disse: sim, pode, irmão Brando. Foi lá no quarto, foi conversar com ele, falou assim: você sabe que tipo de mulher você está andando? Você sabe quem que é essa mulher que você está andando? Ele disse: sim, irmão Brando, eu conheço. Não, você não conhece. Você já viu? Você sabe que ela já foi casada 3 vezes já? Disse: você não sabe que isso pode arruinar a sua reputação como ministro? Ah, então ministro tem reputação? Ministro tem reputação? Ministro tem reputação? Ah, ministro então tem reputação, tem que cuidar com a reputação dele. Com quem anda, com quem fala, com quem... o que fala, o que prega, o que ensina, tudo, e vai. Aí disse: mas irmão Brana, irmão Brana, é que eu tive um sonho, e eu sonhei assim, assim, assim. Eu tive um sonho, e eu tenho a interpretação desse sonho. Aí o profeta disse: quando você tem um sonho e tem a interpretação do sonho, aquilo passa a ser o quê? Quem lembra? Aquilo passa a ser uma visão. Porque o Mombrano não precisava sonhar para ter visões. Dormir, melhor dizendo, Dormir, Precisava dormir para ter um sonho. O Mombrana tinha a consciência e o subconsciente juntos. Então ele estava com o olho aberto, em outras palavras, e estava tendo a visão. Vendo aquele sonho ali, Ele disse: quando tem um sonho, e aquele sonho é espiritual e é interpretado, aquilo se torna uma visão. E a visão do homem, ele disse: bom, Bruno, eu sonhei assim, assim. O profeta disse: foi muito doce a sua visão. Mas ela não é escriturística. Muito doce a sua visão. Então, tem pessoas que têm visões, interpretações, e coloca aquela visão ali, mas aquela visão não é escriturística. Mas aquele homem ali, aquele homem colecionador de pérolas ali, aquele negociante, ele encontrou uma pérola de grande valor. Ele sabia: não, essa é de grande valor. Ele disse: assim é o reino dos céus. Então, como que nós, irmãos, nós temos encontrado uma pérola? Vamos usar uma expressão que eu gostei assim: essa pérola, essa igreja, vamos dizer assim, essa igreja aqui é uma pérola para nós, não é? Vamos dizer assim, é uma pérola para nós. Será que essa igreja aqui, sendo uma pérola, quero que vocês entendam, é uma pérola, a igreja é uma pérola de grande valor. Será que a igreja é a pérola de grande valor, ou é mais uma pérola e que nós não encontramos a pérola de grande valor? Entenda isso. Sim. Nós temos aprendido que aqui é 4 paredes, não é, irmãos? Não foi isso que nós aprendemos? Nós congregamos aqui, mas o verdadeiro tabernáculo está onde? Ele está sentado no banco aí. Nós nos reunimos. Agora, pode vir qualquer um, irmãos, qualquer pessoa. Você entende o que você está fazendo. Você é um negociante espiritualmente. Você tem visão. Nós estamos seguindo um homem? Nós estamos seguindo um homem? Não, nós encontramos dentro das Escrituras o que foi prometido para esses últimos dias. Graças a Deus que Ele tem aberto nossos olhos, aberto nossos ouvidos, e tem dado para nós essa revelação espiritual para entendermos e vermos o que é essa pérola de grande valor. É por isso que você deixa tudo.
Agora, se você não deixou tudo, é porque você não crê que isso aqui, que essa mensagem é pérola de grande valor. Você ainda guarda umas pérolas ainda. Vai que não dá certo o negócio. Eu tenho essas daqui guardadas. Não sei. O senhor estava falando sobre integridade. O profeta disse, se eu chegasse a cometer um erro e saísse com alguma mulher e voltasse e lhe confessasse isto e lhe dissesse, Meda, eu não tive a intenção de fazer isso. Eu simplesmente caí numa armadilha. Esta mulher simplesmente correu direto para mim, me agarrou pelo braço e começou assim. Eu creio que ela seria compreensiva, eu creio que ela me perdoaria por isto, mas eu não faria isto por nada porque eu a amo. Ainda que ela me perdoasse, eu não faria isto. Eu não a magoaria. Por nada. Eu não quero magoar ela. Carregamos às vezes, irmãos. Eu não quero magoar ela. Apesar de eu saber que ela me perdoaria por isso, eu não quero magoá-la. Agora, quantas atitudes que magoam as pessoas? Eu estava meditando nisso. Eu disse, esses dias eu estava pensando, alguém disse, eu estava falando para alguém assim, exatamente isso aqui, viu? Você quer saber se aquela pessoa é um cristão? Em outras palavras, assim, viu? Quando alguém te maltrata, quando alguém não quer o teu bem, trate bem aquela pessoa. Ame aquela pessoa. É a pessoa que você parece assim, vamos dizer, entre aspas, assim, parece que mais deve amar. Viu? Aquela pessoa não te gosta, aquela pessoa não quer bem de você, aquela pessoa quer o mal de você, é a pessoa que você olha e quer tratar mais bem. Está errado? Está errado? Não. Talvez minha visão está errada. Está errado? Não. Qual que é a visão da Bíblia? É isso. Tá, irmãos, qual que é a visão da Bíblia? Dessa pérola de grande valor. É assim, ó. Se você, olha lá, acha essa escritura. Se você cumprimenta somente aquele que te cumprimenta, em outras palavras, se você trata bem somente aquele, ele disse que recompensa você vai ter. Sim. Vem no coração do cristão, irmãos. Não vem aquilo, vingança. Porque a vingança pertence a quem? Pertence a Deus. Então, quando você tem algo assim, parece que tem algo do meu coração, aquela pessoa, está errado isto. A sua visão está errada. Por mais que a sua visão seja doce, por mais que venha na sua mente aquilo doce, assim, é isso e aquilo, pastor, está errado de acordo com a visão da palavra. Porque ele disse assim, ó, se amamos, ele disse, se alguém diz, eu amo a Deus, deixa eu ver se é aqui. Não, eu disse, não é isso aqui. Deixa eu ver. Não, se você cumprimenta, se você... Que bem faz, né? Lá nos os fariseus, né? Se cumprimenta só aquele que te cumprimenta. É fácil você cumprimentar aquele que te cumprimenta. Quero ver você cumprimentar aquele que não te cumprimenta. Aquele que vira o rosto para você. Vocês estão entendendo? Aquele que faz pouco caso de você. Você vai... ele não cumprimenta, eu não vou cumprimentar ele. São Mateus 5,46. São Mateus 5,46. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Olha a visão A visão de quem? Viu? A visão de quem? Então, todas as suas pérolas preciosas, toda a sua visão, mais dócil que for, se estiver fora disso aí, está o quê? Está errada. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Não é isso? Vocês estão entendendo? Olha a visão. Ó, e se saudardes unicamente os vossos irmãos que fazei demais, não fazem os publicanos também assim? Sede o que ele disse?
Sede vós perfeito. Aonde que ele foi? Sedes perfeitos. Então, os perfeitos, é aquela escritura que nós falamos esses dias aqui. Vocês vão lembrar. Os perfeitos se alimentam do quê? De alimento sólido. Ele disse, porque são para os perfeitos. Estamos falando, irmãos, de uma igreja que está crescendo a estatura de um varão perfeito. Que está amadurecendo. Amém? Então, presta atenção, o que Jó teve? Uma visão, não foi? Eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará sobre a terra. E quando ele viu aquilo, o profeta disse, quando ele viu aquilo, eu sei que sim. Abraão disse, eu tenho tido o mesmo tipo de visão. Amém? Vamos pular para o parágrafo 96. Jó, quando viu, agora eu vou para uma reta final aqui. Não perca isso agora, não perca isso. Jó, quando ele viu, todos entenderam isso agora? Amém? Entenderam, irmãos? Jó fez o quê? Viu. Não é algo incerto. Não é algo incerto, irmãos. Não é algo incerto, é uma pérola de grande valor. Jó fez o quê? Vamos comigo aqui. Jó, quando ele viu, vamos dizer juntos. Jó, quando ele viu. O que ele diz depois? Abraão viu isto. Quando ele viu, ele enterrou Sara perto de quem? Ele enterrou Sara perto de quem? De Jó. Comprou o campo. Amém? Comprou com seu dinheiro, de modo que ficasse o quê? Assegurado. Colocou testemunhas nisso, porque ele viu. Ele viu. Alguém pode dizer para você, você é louca, em outras palavras, você é louco. Você não pensa comprar algo assim, comprar um terreno desse aí. Mas Jó sabia que dali ia sair a ressurreição. Ele viu. Abraão viu, o profeta disse. Abraão disse, o que Abraão disse? Eu tive o mesmo tipo de visão que Jó teve. Comprou, colocou testemunha de que ficou assegurado que ele comprou aquele campo lá para o lugar de enterro. Então Abraão, ele mesmo, quando morreu, o que ele fez? Ele também foi enterrado com eles, no mesmo campo. Abraão gerou quem? Isaac. E quando Isaac morreu, foi enterrado aonde? Com Abraão. Sobre o quê? Irmão, sobre a mesma visão. Então, Isaac teve a mesma visão. Porque Isaac poderia dizer, meu Jó comprou aqui, depois meu pai, né, foi enterrado aqui, minha mãe aqui, mas a minha visão é mais atualizada, sabe? Eu acho que eu vou comprar outro campo. O que Isaac fez? Isaac, e quando Isaac morreu, ele foi enterrado com Abraão sobre o quê? A mesma visão, o mesmo pensamento, o mesmo o quê? O fundo clamando pelo fundo. O mesmo eu sei que o meu Redentor vive. Amém. O mesmo eu sei. Amém. O mesmo eu sei. Ele veio ali, o mesmo eu sei. O mesmo eu sei que meu Redentor, a mesma coisa, a mesma evidência. Então, Isaac gerou quem? Jacó. Jacó morreu. Onde que Jacó morreu? Lá no Egito. Bem distante daquela terra. Ele era aleijado. Ele andava diferente da maneira que costumava andar, porque uma noite ele entrou em contato com um anjo de Deus e o Senhor tocou o seu quadril e o fez andar diferente. Ele tinha uma evidência de que ele havia se apoderado de Deus. E Deus havia se apoderado dele. E foi dessa maneira, quando ele recebeu aquela evidência, aquele velho quadril aleijado,
com o qual ele andava ali, fazendo o andar, né, direito, né? Ele tinha um quadril. O quadril dele, o profeta, é interessante. O quadril que ele tinha, Osmildo, antes, fazia ele andar o quê? Direito. Direito, o quadril que ele tinha. Qual que era o direito que o quadril dele fazia andar? Um fanfarrão. Sim, trapaceiro. Um trapaceiro. Aí depois, o profeta disse, aí Deus vai, toca o quadril e ele começa a andar torto. Tá. Na visão, qual que é o certo? O quadril certo ou o quadril torto? Qual estava melhor para ele? O quadril endireitado ali certinho ou o torto? Entendeu? Vocês estão entendendo, irmãos? Porque o torto era uma evidência do encontro com Deus. Você está dizendo, de um lado, um grande fanfarrão, um grande bem. O que ele era chamado? Ele era chamado um enganador. Foi chamado enganador. A própria palavra Jacó significa enganador. Acompanha isto. E quando ele estava deste lado, qual lado? Do quadril torto? Um enganador, um grande sadio, forte enganador. Do outro lado, o quê? Um príncipe coxo que havia estado com Deus. Quem olhava dizia, coitado de Jacó. Coitado, a visão. Mas para Jacó, a visão dele, da vida dele, daquela forma, era a visão do príncipe com Deus. Ele começou a ter a mesma visão, presta atenção. Tocado, diferente, tinha aquela bendita bênção dentro dele, ele andava diferente, ele atuava diferente, ele vivia diferente. E quando ele estava para morrer, bem lá no Egito, pense nisso agora, com aquela inspiração antes da ressurreição, dada para ele numa medida, antes da ressurreição, o que ele disse? Eu sei que algo vai acontecer lá no Egito? Não no Egito. Porém, lá na terra prometida, um dia desses. Deste modo, no mesmo lugar que esta inspiração, no quadril torto ali que tocou, ele disse, vem aqui, meu filho, quem? José, o qual era um profeta. Ele disse, vem aqui e coloque sua mão aonde? Coloque a sua mão nisto aqui. Coloque a sua mão aqui. Quando eu li isso aqui, irmãos, leia junto comigo e busque a inspiração. Viu? Coloque a inspiração, ele disse, coloque a sua mão. Era simplesmente colocar aqui? Não, ele disse, coloque aonde? Nisto aqui. Luta. Olha a expressão do profeta. Luta. Batalha. Mudança de vida. Mudança de natureza. Transformação. Coloque agora aqui, nessa vida diferente, que o pai vive, que a mãe vive. Sabe por que o pai anda assim? Sabe por que a mãe anda assim? Eu tive um encontro com Deus. Coloque a sua mão aqui. Coloque a sua mão aqui. Às vezes, irmãos, é muito natural, mas coloque a sua mão, o profeta disse, coloque a mão aqui aonde? Luta. O lugar aonde eu estive. Jure para mim, pelo Deus do céu, que você não me enterrará aqui. Não me enterre aqui. Tinha os melhores túmulos, tinha lá no Egito ou não? Tinha ou não tinha, irmãos? Tinha. Lá no Egito tinha, né? Uma terra rica e tudo. Eu falei, não me enterre aqui. Relembrando as verdades ouvidas.